Irmãos, nosso assunto continua. Nós estamos aí nas últimas semanas falando sobre o tema Voltando ao Evangelho, Descomplicando a Fé. Nosso intuito aqui, como já das últimas reuniões, é trazermos de volta os conceitos básicos, fundamentais, que fazem parte do Evangelho de Jesus, desmistificando muita coisa que tem sido ensinada como verdade das Escrituras, mas que nada mais são que preceitos humanos ou uma maneira de fazer uma leitura das Escrituras sem uma base sólida do Evangelho, levando as pessoas a terem um tipo de fé diferente daquela fé que as Escrituras, a própria Bíblia, nos recomenda a termos, nos conclama para experimentarmos e a vivermos. Esse tipo de fé, muitas vezes, vai enclausurar a vida das pessoas, vai prender a vida das pessoas, não vai permitir que essas pessoas desenvolvam uma verdadeira fé em Jesus, mas elas vivem uma religiosidade fria, uma religiosidade aparente, uma religiosidade que às vezes satisfaz o próprio coração, as próprias ansiedades da pessoa, fazendo com que ela se entenda religiosamente adequada, mas não supre as expectativas divinas. Então a pessoa ela acaba vivendo uma determinada experiência espiritual frustrada, distante da verdade que existe de fato em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos descomplicar essa fé que está sendo tão complicada aí fora e que está sendo tão manipulada aí fora. Esse é o nosso propósito. Eu gostaria, nessa noite, de iniciar a mensagem nos levando a refletir sobre o propósito de Paulo a escrever o que ele está escrevendo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, e esses irmãos estão vivendo um tipo de intervenção, um tipo de posicionamento, um tipo de ensinamento que está sendo confundido com o judaísmo, onde homens estão levando convicções de uma fé religiosa judaica para dentro do cristianismo e estão aprisionando essas pessoas em vários rituais, em várias noções legalistas de religião, como, por exemplo, da circuncisão, como guardar dias sagrados, como, por exemplo, o sábado, como se abster de determinados alimentos, porque eram considerados imundos. Então, isso está tudo sendo levado para dentro da igreja, das igrejas da Galácia, ensinado aos irmãos como sendo a observação desses ritos, dessas regras, a forma deles alcançarem a salvação, a maneira deles chegarem a se relacionar com Deus. Essa seria a maneira. E Paulo vai ficar muito chateado, porque Paulo entende que a única maneira de nos relacionarmos com Deus, de fato, é por meio de Jesus. É entendendo a obra de sacrifício de Cristo na cruz. É entendendo o amor que é ministrado por Deus na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar e nos salvando da nossa própria condenação. Para isso, Paulo vai entrar nesse texto aqui em algumas questões que às vezes nos ofendem, que às vezes machucam o nosso coração, que às vezes nós não gostamos muito de ouvir. Por quê? Primeiramente, Paulo vai tirar de nós todo tipo de mérito. E vai falar, você não merece a salvação. E você, não é que você não só não merece, mas você não pode fazer nada para ter essa salvação. E você vai falar assim, mas espera aí, na minha vida, na minha prática de vida, tudo que eu tenho é mérito meu.
Tudo que eu tenho vem do meu esforço, vem da minha performance. Se eu não trabalho duro, se eu não busco com labor, eu não tenho. E mais, tudo na nossa vida é resultado do nosso esforço. A nota no Enem é resultado do seu esforço. Você terminar a faculdade é resultado do seu esforço. Você receber um parabéns do pai ou da mãe, muitas vezes, é resultado do seu esforço. Você ser promovido no trabalho é resultado do seu esforço. Ninguém chega para você e fala assim, olha, vou te dar a grande promoção da sua vida, mas você não merece, não. Você não merece. E você nunca vai merecer. E você não pode fazer nada para ter. Se alguém viesse com essa conversa, você ficaria com os 2 pés atrás. Mas é justamente isso que Paulo vem apresentando no evangelho dele. Você não pode fazer nada para merecer. Você tem que se submeter ao grande amor, à grande graça de Deus na cruz do Calvário. E aí, depois de ensinar isso, Paulo vai começar a nos mostrar que fé cristã é muito mais do que mera aceitação de conceitos religiosos. É muito mais do que você simplesmente aceitar tudo o que você ouve. Você não pode, segundo Paulo, aceitar todas as coisas sem ser crítico. Você não pode ter uma fé que ela é uma fé ingênua. Para Paulo, a fé ela é racional. Para Paulo, a fé ela precisa vir baseada em perguntas. E essas perguntas precisam ser muito bem respondidas. E é interessante que Paulo não tinha medo de fazer perguntas e de responder perguntas. E o mais interessante é que quando ninguém perguntava, ele perguntava pelas pessoas e estava disposto a responder as perguntas que as pessoas não respondiam, não faziam, perdão. Isso é fantástico na fé. Porque nós entramos em um sistema religioso, muitas vezes, que você é impedido de fazer perguntas. É impedido de fazer perguntas para ser manipulado. E quando alguém faz uma pergunta que o líder religioso não sabe, ou que é algo que vai ser embaraçoso para ele, ele tem a resposta certa para isso. Não toqueis nos seus ungidos, hein? Você não pode fazer esses tipos de perguntas aqui dentro. Por quê? Porque aqui é lugar de fé. Mas entenda, para Paulo, fé não está desatrelada de uma consciência racional do porquê você acredita. E esse aqui é o grande momento que Paulo vai trabalhar, não apenas o que nós devemos fazer, porque muitas vezes a fé é isso. Você vem para a igreja e você ouve o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e não fique perguntando muito, tá? Vá para casa e simplesmente absorva isso. Porque religião muitas vezes é assim. E não é só no evangelho. Não é só na religião cristã. Geralmente religião é assim. É um monte de pode, não pode, faça ou não faça. Mas Paulo não entende religião assim. Paulo, ele entende que religião é algo que você precisa entender, compreender, racionalizar. E, principalmente, a partir desse entendimento, gerar profundo vigor espiritual em você. Então, Paulo não vai trabalhar só o que você e eu precisamos fazer, ou o que os Gálatas precisam fazer. Ele vai trabalhar o porquê nós devemos pensar de determinada maneira. E eu pergunto para você, por que você pensa da maneira como você pensa? Por que você acredita nas coisas que você acredita?
E aqui hoje é justamente o que Paulo está colocando em xeque. E para fazer isso, como ele está distante, ele vai criar um cenário. E o cenário de Paulo é como se ele pegasse o melhor dos judaizantes, o melhor homem, o mais adequado, o mais eloquente daqueles homens que estavam tentando enganar os crentes da Galácia, e colocasse numa mesa junto com ele, numa cadeira na frente dele, e falasse assim: agora me faz perguntas. E me faça perguntas sábias, porque eu quero responder as suas perguntas adequadamente. Porque é à medida que eu responder as suas perguntas de uma forma bíblica, de uma forma razoável e de uma forma coerente, que a sua fé vai se enrijecer, a sua fé vai se robustecer. Você vai então ter uma fé sólida e forte. Então, com essa imagem na cabeça de Paulo conversando com alguém que está fazendo perguntas, está fazendo um inquérito com ele, é que nós começamos a ler o texto hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 15. Nós vamos lendo à medida em que nós vamos conversando sobre o texto. Ele começa assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ele inicia assim: olha, deixa eu começar a minha argumentação. O porquê que eu estou falando de fé e de uma fé baseada no Evangelho e não de uma fé baseada em obras. Então, para vocês entenderem, eu vou dar alguns exemplos do nosso cotidiano, da nossa vida comum. Eu vou falar da nossa humanidade, numa linguagem facilitada, numa linguagem do convívio, numa linguagem da realidade humana, para que vocês possam entender. E aí ele vai falar: olha, um testamento não pode, depois de ratificado, ser acrescentado em nada. Essa palavra testamento aqui, no original, é tanto um testamento, no sentido de alguém que deixa uma herança para alguém, para uma outra pessoa, ou uma aliança feita. Uma aliança feita entre as partes. Aqui, a visão é de um acordo, de um contrato que foi feito. Então, Paulo está usando um termo do nosso cotidiano. Você já fez vários contratos. Talvez um contrato de aluguel, talvez o contrato de um cartão de crédito, talvez o contrato de uma conta bancária. E sempre nessa conta tem duas partes. E depois desse acordo assinado, depois dele ratificado, Paulo está falando: olha, isso não pode ser mudado. Aí ele vai dar continuidade dizendo, assim também as promessas feitas a Abraão, anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Espera aí que eu me perdi aqui, irmãos. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ele fala: olha, da mesma maneira que um testamento, um acordo, um contrato não pode ser mudado depois de ter sido ratificado, depois de ter sido assinado, depois de você fazer a adesão,
não pode ser mudado. E quando alguém muda uma cláusula contratual e fere o seu direito, o que você faz? Você vai no PROCON. Porque você fala assim, olha, isso não estava no contrato. Você não pode mudar uma cláusula do contrato por conta própria. Né? Aí você vai reclamar no PROCON porque você sabe que é direito seu de ter o contrato feito, o contrato ratificado, cumprido. Ele vai dizer, da mesma maneira, assim, a promessa que foi feita a Abraão precisa funcionar. Deus fez um acordo com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança com Abraão não foi baseada nos direitos de Abraão. Foram baseadas na graça de Deus e no amor dele. Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão ainda era um idólatra, um incrédulo, era um pagão que andava lá pela região da Caldeia, adorando a outros deuses. Mas Deus chama Abraão e faz esse acordo com ele. Faz esse acordo com ele, e não só com ele. Na cláusula ali, no contrato existe uma cláusula. Abraão, esse acordo que eu estou fazendo com você, não é só com você, também é com o seu descendente. E aí, os judaizantes fizeram o quê? Opa, eu sou descendente de Abraão. Então, todas essas cláusulas aí, das promessas, das bênçãos que estão sobre Abraão, estão sobre a minha vida, porque eu sou descendente de Abraão. Paulo vai dizer, não, vocês não entenderam. Não é sobre vocês que repousa a promessa feita a Abraão. É sobre Cristo, porque é em Cristo que se cumpre todas as promessas feitas a Abraão. E qual foi a grande promessa feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os povos da terra um dia serão abençoados por meio da sua vida, Abraão. Mas como? Por meio do seu descendente, do Cristo. Essa é a cláusula. Então Paulo está aqui trabalhando justamente essa visão daqueles judaizantes que acreditavam que eles eram melhores espiritualmente só porque tinham uma ligação genética com Abraão. Melhores do que aqueles que não eram descendentes de Abraão. Então, Paulo continua dizendo, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Aqui ele está falando de que lei? Ele está falando da lei mosaica. Depois do tempo de Abraão, passaram-se 400 anos. E depois de 400 anos, o povo estava no Egito, e aí Deus levantou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo para o deserto, e no alto do Monte Sinai, Deus falou com o povo. E Deus deu as tábuas da lei ao povo, aquilo que nós chamamos dos 10 mandamentos. Essa é a lei. Dentre os 10 mandamentos, também isso veio com várias outras regulamentações que faziam parte do universo judaico e da religiosidade judaica, como regras para viver a fé dos judeus. Agora, Paulo vem falando aqui para eles, olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estão me perguntando se eu anulo a lei, eu preciso responder com uma outra pergunta. Como é que era a vida daqueles que serviam a Deus durante 430 anos entre a promessa feita a Abraão e a doação da lei? Se vocês acreditam que é observando a lei que as pessoas são salvas, que é cumprindo os rituais religiosos da lei que as pessoas são salvas, como é que fica
esses 430 anos onde não havia lei, como é que as pessoas se relacionavam com Deus? Como é que as pessoas desempenhavam e desenvolviam a sua fé, se não existia a lei? Aí, ele vai dizer, olha, a lei não pode anular a promessa. A lei não pode invalidar a promessa. Por quê? Porque existe um contrato feito antes. Se vocês acreditam que a lei é aquele papelzinho que vem depois, quando você faz às vezes você faz um contrato de cartão. E aí a anuidade é gratuita, não tem anuidade. Mas eles resolvem mudar o acordo no meio do processo. Vocês já experimentaram isso? Resolvem mudar o acordo e resolvem mandar a anuidade para vocês. Se chega a anuidade para vocês pagarem, vocês ficam muito bravos. E aí, o que vocês fazem? Vamos lá no Procon, ninguém pode. Aí manda seu nome para o SPC, você fala, mandou meu nome para o SPC de um cartão que era gratuito. Não pode mudar a regra do jogo. Não era assim que a gente brincava. A gente brincava, não tinha que pagar nada. Agora vocês estão querendo que eu pague alguma coisa. Então, eu vou cancelar, vou sair dessa brincadeira. Aí você precisa recorrer ao Procon para poder anular isso, anular a sua dívida, tirar o seu nome do SPC, e você vai ganhar porque não era uma cláusula contratual. Mas eles sabem disso. O que eles fazem? Eles mandam um contrato renovado com uma nova adesão para você. E nesse contrato tem lá uma nova cláusula inserida. Então, os judaizantes acreditavam que a lei que foi dada por Deus era essa nova cláusula. Vamos melhorar o contrato feito com Abraão? Porque o contrato que foi feito com Abraão precisa ser melhorado. Não está atingindo os objetivos. Para Paulo isso é inconcebível. Deus fazer uma coisa que precisa ser melhorada. Deus não faz uma coisa que precisa ser melhorada. Deus sempre faz as coisas de maneira completa, perfeita, plena. Então, na cabeça de Paulo, a explicação desses homens para que eles imprimissem na vida das pessoas a responsabilidade de seguir a lei era inválida. Era inválida. E eles precisavam, e Paulo agora começa a convencer essas pessoas de que o acordo, de fato, é o acordo que foi feito com Abraão. E qual foi o acordo feito com Abraão? Abraão, você precisa crer em mim. Você precisa crer no meu amor. Você não paga nada, Abraão. Você não faz nada, Abraão. Não tem nada que você possa fazer. Deixa eu falar para você. Eu escolhi você. Eu chamei você. Eu que decidi por você. É isso que Paulo vem, na verdade, ensinando sobre Abraão. E aí ele continua. Olha só. Qual era, então, o propósito da lei? E aí, ele está se colocando agora no papel do interlocutor. Virou a mesa. Agora, o opositor de Paulo está perguntando, ok, tudo bem, você venceu essa, mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual era o propósito da lei? Porque se a lei, se o acordo é baseado no que foi falado com Abraão, na promessa que foi feita para Abraão, por que 430 anos depois Deus deu a lei? Então qual é o sentido da existência desses regulamentos? Aí Paulo vai responder. Aí ele vai dizer assim, foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Ele vai dizer, a lei foi dada por um motivo, por causa da transgressão. Ela não foi dada para acrescentar algo ou melhorar vocês. Não é pelos rituais religiosos que vocês fazem, vocês cumprem, que vocês se tornam pessoas melhores ou mais próximas de Deus. Não. Ela foi dada, a lei foi dada para mostrar
a transgressão de vocês. E essa transgressão aqui significa literalmente andar em outro caminho. Olha, vocês estavam andando em outro caminho e Deus precisava mostrar para vocês quão longe dele esse caminho estava levando cada um de vocês. E para isso ele deu a lei. Então, quando a lei diz, não terás outros ídolos, ou não farás imagens diante de vocês, ou para vocês, ela está revelando para vocês o quão transgressores nós somos. O quão distante nós estamos andando de Deus, distante de Deus. Por quê? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O ídolo não é aquilo que nós construímos a partir de uma matéria-prima. Ídolo é aquilo que nós colocamos no coração em primeiro lugar, acima de Deus. Então, ídolo pode ser uma família, ídolo pode ser um trabalho, ídolo pode ser o dinheiro, ídolo pode ser o bem-estar, ídolo pode ser a sua ascensão social, ídolo pode ser o seu carro, ídolo pode ser a esposa ou o filho. Tudo aquilo que está acima de Deus. E vem mostrando como nós andamos longe de Deus. E quando a lei diz, não cobiçarás, ela revela o quanto nós somos egoístas. Porque se você não cobiça a mulher ou o homem do teu próximo, você cobiça às vezes o carro do teu próximo, a casa do teu próximo, o computador do teu próximo, o emprego do teu próximo, o salário do teu próximo, o status social do teu próximo, a roupa do teu próximo, o sapato da sua próxima. Né? Pode ser muita coisa. A cobiça está dentro da gente. Então a lei veio mostrar o quão transgressores nós somos. E essa lei é boa, ela foi dada por Deus. Mas ela tem o objetivo de mostrar a transgressão do nosso coração. Ela foi cedida, e ele vem falando aqui, como se por anjos foi dada a nós, ao povo judaico. Mas com o objetivo de quê? De mostrar a nossa transgressão. Então ele vai continuar. Então, a lei se opõe às promessas de Deus. Opa, o opositor dele voltou a falar. O judaizante voltou a falar. Então, a lei se opõe às promessas de Deus. A lei é uma coisa ruim que não faz parte da promessa de Deus. Nós precisamos vê-la como algo terrível. Paulo vai contra-argumentar. De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus fosse dada aos que creem. Ele vai dizer, não, de maneira nenhuma. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando que a lei é ruim. Eu estou falando que a lei tinha um objetivo. E o objetivo da lei nunca foi dar vida. O objetivo dos rituais religiosos nunca foi gerar vida, porque você só consegue ter vida em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, só por meio dele. E o que a lei fez então? Ela encerrou tudo debaixo do pecado. E sabe o que é tudo aqui? Quando fala tudo aqui, está falando todas as pessoas. Está falando sobre mim, está falando sobre você. E aqui Paulo começa a pintar um quadro. O quadro que Paulo está pintando aqui é de uma prisão. É como se nós estivéssemos aprisionados. É porque a lei disse que nós não poderíamos pecar. E aquele que pecasse seria condenado pela lei. E você olha para si mesmo e fala, eu sou pecador. E você fala, eu sei que eu sou pecador. Eu não gosto de abrir isso para outras pessoas. E nem de mostrar isso para outras pessoas. Mas quando eu olho dentro de mim,
o que passa na minha cabeça, o que passa no meu coração, eu sei que eu sou pecador. E sabe o que a lei faz? Ela condena você. Ela aponta para você, mostrando que dia após dia você é condenável diante de Deus. E aí, ela te coloca dentro de uma prisão. Ela vai enjaular você. E a prisão é uma prisão que você não consegue quebrar, arrebentar, sair de lá. É por isso que ela encerrou a todos nós debaixo do pecado. E ela mostrou o quão transgressores nós somos. É por isso que não podemos simplesmente chegar aqui e dizer, ser cristão é fazer isso ou fazer aquilo. É proceder assim ou deixar de proceder dessa maneira. Porque assim nós trabalhamos apenas como uma visão moralista da vida. E legalista da vida. E lei não gera vida, lei gera morte. Lei gera condenação. Às vezes você pode criar um ser humano que aparentemente, por fora, no seu estereótipo, na sua prática de vida, ele é um moralista quase perfeito. Mas ele continua morto por dentro. Porque só ele sabe o que passa no seu coração. E é só Cristo que pode dar vida. Porque é só Cristo que transforma coração de pedra em coração de carne. É só Cristo que nos transforma em novas criaturas. É só Ele que não muda a nossa aparência, muda a nossa essência. Então Paulo está falando de uma coisa grandiosa para esses irmãos. De um poder que só pode ser encontrado em Cristo. De um poder que só pode ser experimentado pela fé em Cristo. E que fé é essa? Não é simplesmente uma fé de crença, de crendice. A fé que você constrói, do Cristo que você constrói, ou do Cristo que você ouve, mas do Cristo do Evangelho. É a fé que conhece quem é Jesus, por meio da sua revelação no Evangelho. É uma fé estruturada, que sabe quem é Jesus, que sabe o que Jesus fez, que sabe o que significa a morte dele na cruz. Não é uma fé ignorante, é uma fé racional. Por isso perguntas são importantes. E por isso boas respostas são importantes. E a igreja não pode se privar de responder às perguntas. E ela não pode se privar da responsabilidade que tem de responder às perguntas que o mundo está fazendo silenciosamente. Simplesmente por conveniência. Paulo não tem medo de responder perguntas. Pelo contrário, ele faz as perguntas e responde as perguntas para levar as pessoas a conhecerem quem é Jesus, quem é Cristo. E ele vai continuar dizendo, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então ele vai falar, a lei, ela nos aprisionou. A lei, ela nos prendeu, nós estávamos encerrados nela, mas nós estávamos presos só até a vinda da fé. E que fé é essa? Do Cristo revelado, do descendente, daquele que é a promessa que foi feita a Abraão. Quando esse Cristo se manifestou, então as grades foram rompidas. Não existe mais prisão que consegue nos deter, nos reter. Porque Ele nos comprou de volta, porque Ele nos resgatou, porque pelo seu poder da morte e a sua morte na cruz, nós fomos transformados. Não somos mais apenas pessoas seguindo uma religião, ou tentando conquistar a salvação pelo esforço próprio. Nós entendemos que éramos aprisionados dentro de uma cela, sem poder dar nada, e fomos novamente libertos, simplesmente pelo amor e pela graça de Deus. Só porque Ele nos amou.
assim como Abraão. A mesma experiência de fé de Abraão é a nossa. Nós estávamos envolvidos com os nossos ídolos, com os ídolos do nosso coração, com a nossa cobiça, e a lei nos condenava o tempo inteiro. Mas Cristo nos achou, mas Deus nos achou e nos chamou sem termos nada a oferecer para Ele. E rompeu com essa cadeia. Como? Em Cristo. E ele continua pintando um novo quadro agora. Ele diz, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora ele começa, você não entendeu a figura da prisão? Ele está falando para os seus adversários. Se vocês não conseguiram entender esse exemplo que eu dei da prisão, eu vou pintar um outro quadro aqui e eu vou dar um outro exemplo. A lei não era só o juiz que nos prendia, o magistrado que nos prendia. A lei também era o professor que nos dava zero. Era o nosso tutor. E esse professor aqui, o aio, a palavra que é traduzida por aio, ou então aqui por tutor, é a palavra paidagogos, que dá também origem ao pedagogo. O paidagogo era alguém, um escravo geralmente da casa, que ele servia unicamente e exclusivamente para levar a criança até a escola, trazer a criança da escola. E quando a criança não atingia os objetivos, os alvos, sabe o que o paidagogo tinha a responsabilidade de fazer? Castigo nele. Correção nele. Então, Paulo está falando, deixa eu falar, a lei é o seu paidagogo. Era o paidagogo. Vocês eram apenas crianças. Quem está debaixo da lei é apenas uma criança que não entendeu ainda e que está tirando zero o tempo todo. E tira o zero na prova e o paidagogo vai lá e corrige. E tira zero na prova de novo, porque não tem condições de tirar mais do que zero pela sua insuficiência humana. E só recebe correção do paidagogo. Mas agora não. Agora mudou. Pela fé nós somos crianças crescidas. Nós precisamos crescer em Cristo. E aí ele vai dizer, e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Todos vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Olha só como ele vai dizer aqui, no versículo 25. Agora, porém, chegando à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Nós pertencemos a Cristo agora. Nós não estamos mais debaixo desse tutor, que nos dá zero e nos corrige. Nos dá zero e nos corrige. Ele nos levou a Cristo. É como se a lei virasse para a gente e falasse, olha, você tira zero, mas eu vou levar você a um mestre que pode ensinar vocês como viver. Um mestre que vai dar vida a vocês. E a lei aponta para Cristo. Essa é a função da lei. Isso era revolucionário no tempo de Paulo. Ele vem acabando com todas as argumentações daqueles homens que estavam querendo ensinar coisas erradas dentro da igreja, ou uma espiritualidade errada. E qual é o resultado de uma pessoa que não simplesmente sabe o que deve fazer, mas ela entende o porquê pensa desse jeito? A pessoa que fez a pergunta e teve a resposta adequada. Qual é a condição dela depois disso? Ele vai dizer, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Qual é a condição dessa pessoa que fez a pergunta certa a respeito da fé? Você agora é filho de Deus. É mais do que ser filho de Abraão. É mais do que ter uma ligação genética com um proeminente expoente da fé.
É mais do que ter simplesmente uma ligação biológica com alguém que você acredita que pode levar você a Deus. É mais do que você ser servo de Deus porque você segue alguns rituais. Não. Você agora, em Cristo, pela fé, quando você acredita que Cristo morreu por você naquela cruz, que a sua pena foi paga, que o seu débito foi pago, que Ele rompeu com as cadeias, que Ele é esse mestre que te ensina o que é vida. Você se torna filho de Deus. Aí você é chamado para fazer parte da mesa de Deus, para sentar-se na mesa de Deus. Então, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E que fé é essa? Não é só essa ligação de crença. É o conhecimento de quem é Jesus e o estabelecimento de uma relação com Ele. É nos relacionarmos pessoalmente com Jesus a ponto de sermos transformados pelo poder dele. Se estávamos encerrados debaixo do pecado, e a lei mostrou o nosso pecado, e ela mostra o nosso pecado até hoje, e por isso ela é importante, porque nós olhamos para a lei e nós nos vemos pecadores. E quando nós nos vemos pecadores, nós falamos, preciso de Cristo, e nós corremos para Cristo. Porque todas as vezes que você se vê pecador, você entende que você precisa também de um Redentor. E você só pode ter redenção em Cristo. E você corre para Ele. Esse é o objetivo. Todas as vezes que alguém começa a se achar muito bom na igreja, todas as vezes que alguém começa a falar, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu dou isso para alguém, porque eu dou isso para fulano, porque eu faço isso de bom, sabe o que você faz? Você fala assim, abaixa a bola. Você mostra Moisés para ele. Mostra a lei para ele. E a lei vai começar lá, olha, não tenha ídolos. Né? A lei vai falar assim, olha, não cobiçarás. E quando ele começar a ler, ele vai murchar. Ele vai falar assim, eu não sou tão bom quanto eu imaginei. E isso vai doer nele. Porque tem que doer em nós. Tem que doer no meu coração, no seu coração, porque isso está nos distanciando de Deus. E à medida que nós vamos nos encolhendo diante da lei, aí você apresenta o Evangelho. Aí você fala assim, calma, tem solução. Qual? Eu não posso fugir disso. Tem, Cristo morreu por você. Cristo pagou o resgate no seu lugar. Cristo sofreu a pena no seu lugar. A lei agora não pode mais chicotear você. O pai da Gogo não pode mais corrigir você. Sabe por quê? Porque ele corrigiu Cristo no seu lugar. Porque as costas de Jesus foram machucadas pelos chicotes do pai da Gogo no seu lugar. Porque as mãos dele foram furadas, perfuradas pelo pai da Gogo no seu lugar. Porque ele suportou a cruz que o pai da Gogo deu para ele no seu lugar, no meu lugar. Essa é a mensagem que Paulo está apresentando, irmãos. Essa mensagem maravilhosa de graça e amor. E aí ele vai continuar dizendo, por isso, então, vocês se revestiram de Cristo agora. Agora só existe uma forma de você, então, viver uma vida diferente. De você viver uma vida sob a expectativa da santidade que a lei nos mostra. Como? Se revestindo de Cristo. Agora você veste Jesus na sua vida. E começa a andar como Jesus andou. A viver como Jesus viveu. E permite que o poder do Espírito trabalhe em seu coração, mudando o seu coração de pedra para carne. E fazendo com que a santidade dele possa ser vista na sua vida. Com que a verdade dele possa ser vista na sua vida. E quando isso acontece, algo maravilhoso acontece, porque nós somos mudados completamente na maneira de ver o mundo e a vida. Ele vai falar, por causa disso, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Ele começa, em primeiro lugar, não existe racismo. E naquela época isso era revolucionário. Porque todo judeu acreditava que era melhor do que os outros povos. E todo romano achava que era melhor do que todo mundo. Porque eles eram donos do mundo. E todos os outros povos tinham que estar debaixo dos pés deles. E a estrutura social era assim. O livre é melhor que o escravo. O homem é melhor que a mulher. E o judeu é melhor que todo mundo, ou o romano é melhor que todo mundo. Né? Então, essas diferenças. E não acha que essas diferenças eram só para aquela época. O que ele está falando aqui é, não ache que você é melhor apenas por alguma qualificação natural que você tem. Você se acha mais inteligente? Você se acha mais bonito do que outra pessoa? E acha que isso é motivo para se achar melhor do que outros homens ou mulheres? Você está enganado. Ele vai falar também sobre uma questão de classicismo. É uma questão de classe. Nem escravo e nem livre. E como isso é forte nos nossos dias. Como isso é forte nas nossas relações. Porque você não estabelece relação mais a partir de pessoas, sabia? Sabia? Que não é só a partir de pessoa, ou geralmente nem envolve pessoalidade. Geralmente você chega em algum lugar e a pessoa, claro, pergunta para saber o seu nome, né? Quem é você? Aí pergunta para você. Você responde, meu nome é Sérgio, ou eu respondo. Né? Porque se você for Sérgio é complicado. Eu respondo, eu sou o Sérgio. E aí vem logo a segunda pergunta. O que você faz? E quando você responde o que você faz, imediatamente existe a comparação. É quando você fala o que você faz que ela faz a leitura do seu valor. Dependendo do que você faz é que ela vai qualificar. Que nota ela vai dar para você? Que tipo de relação que ela vai estabelecer com você? E nós começamos a nos comunicar através de posição social. E não através mais da nossa pessoalidade. Nós não conversamos mais com pessoas, nós conversamos com posições. Como é triste isso. E como isso é tão forte no nosso meio. E aí você começa a achar que por causa da sua posição e da leitura que você faz da posição do outro, ou você está abaixo ou está acima dele. Não é verdade? É assim. É assim que acontece. Certa vez, eu estive em eu tive um momento em que eu fui conhecer um desembargador. E eu fui conhecer esse desembargador e na nossa conversa, a pessoa que estava comigo me apresentando, o desembargador, começou a falar das qualificações dele. E à medida que ela ia falando das qualificações dele, eu fui murchando. Eu não chegou próximo de conhecer o homem, eu não queria nem conhecer mais. Eu falei, ele está eu estou numa vantagem de conhecer esse homem é um homem fantástico. Porque nós começamos a nos relacionar com papéis, não mais com pessoas. E eu conheci esse homem, e depois eu saí dali cabisbaixo. Eu pensei, como assim? Né? Um homem com tantas qualificações. E de repente, eu comecei, eu acho que pelo Espírito, perceber como eu estava. Eu falei, opa, por que eu estou me sentindo assim, tão inferior? Em Cristo, nós somos um. Não existe escravo nem livre. Nós não conversamos com papéis, nós conversamos com pessoas. E é assim. Mas a realidade também
acontece de forma contrária. Depende do lado que você está da mesa. Quando você está do outro lado da mesa também, que a pessoa ela vai se sentindo inferior, você também vai se sentindo melhor. Sou melhor do que essa pessoa, hein? As minhas qualificações são melhores. Ganhei, pelo menos eu tenho uma posse. Ganhei. Na relação que nós temos aqui, eu sou o melhor. E nós vamos fazendo esse tipo de comparativo a partir dos papéis que nós exercemos e não a partir de quem nós somos. Isso acaba. Acaba quando você entende o Evangelho. Quando as perguntas, elas são feitas e elas são respondidas de maneira adequada, isso tem um impacto profundo na sua vida, porque muda a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Você começa a entender quem você é de fato, nem melhor, nem pior que ninguém. Mas não é só que existe racismo e classicismo, mas também sexismo. Quantas vezes nós achamos e nós percebemos ainda o conceito do homem se achar melhor que a mulher? Mas não é só o homem que se acha melhor que a mulher. Tem mulher que se acha melhor que o homem. Eu, esses dias, estava vendo um comercial da Bombril. O comercial da Bombril foi uma série que eles fizeram. E na série tem lá a AMI. Associação das Mulheres Evoluídas. Né? E a Associação das Mulheres Evoluídas usam Bombril. Para quê? Para que elas possam fazer o seu papel em casa, porque os seus maridos, eles são ainda homens das cavernas. Eles precisam melhorar e muito. Eles precisam ser evoluídos. Mas para eles serem evoluídos, elas precisam evoluí-los, porque eles não têm condições. E o grande problema é que existe essa luta dos sexos, a guerra dos sexos, até hoje. Talvez de uma maneira muito velada, mas isso existe dentro de casa. Onde o marido às vezes oprime a mulher, dizendo, sou eu que ponho as coisas dentro de casa, mulher! Ou a mulher que oprime o marido, e o marido se sente inferior, porque às vezes ganha menos que mulher. Porque às vezes é a mulher que põe a comida em casa. E ele se sente inferior por causa disso. Porque isso ainda está lá dentro do coração dele. E às vezes ela também se coloca nesse papel de opressora. Agora sou eu que mando, hein? Isso está muito dentro da gente. E nós não lidamos bem com isso. Mas quando nós entendemos o Evangelho, nós percebemos que tudo isso acaba. E as nossas relações são como a relação de quem está em Cristo. Como assim, quem está em Cristo? Nós somos um em Cristo. Ele está falando, nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos diferentes, sim. Nós temos lá as nossas diferenças. Mas o pé não é melhor que a mão. Todos são corpo. A orelha não é melhor do que o olho. Todos são corpo. Nós somos diferentes, funções diferentes, agimos de maneira diferente, mas somos todos um em Cristo. Nós encontramos aqui no Evangelho o valor da dignidade humana. E começamos a viver por causa disso. E começamos a sentir o nosso valor em Cristo. Aí ele termina de uma forma linda, dizendo, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros de todas as promessas. Se vocês são de Cristo, as promessas de Deus, pela fé, estão sobre a vida de vocês. Não se preocupem com isso. Se preocupem em conhecer Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.